Bom, comentei antes do intervalo sobre os efeitos da revelia no caso do prejuízo aqui que o réu alega. Digamos que o réu vem arguir nulidade por não ter sido efetivamente citado e o juiz reconheça isso e decreta a nulidade. Como ele teve prejuízo, ele perdeu o prazo, ele não foi citado. E ele alegou isso e o juiz decretou a nulidade. Vamos imaginar que, hipoteticamente, que isso realmente tenha ocorrido. Como ele não se defendeu, os efeitos da revelia, ele teria um prejuízo, ele não teria como se defender, uma vez que o prazo teria corrido. Esse prazo é assegurado, ele pode alegar o prejuízo a qualquer momento que ele tomar conhecimento. Tomou conhecimento, um oficial esteve lá, me deu por citado e eu nem tomei conhecimento. Quando ele toma conhecimento, ele vem ao processo e alega isso. Se o juiz reconhecer, o juiz decreta a nulidade do ato e o prazo vai ser assegurado, certo? Bom, porque ele teve prejuízo. Na sequência, vamos para o artigo 215 agora. Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado. Olha só, a regra, vocês já têm ali no esquema na folha 3, bem em cima, tem uma regra. Qual é a regra? Cita-se na pessoa do réu. E daí nós temos algumas exceções. Então a regra bom, das exceções, nós já temos aqui no artigo 215, ó, far-se-á a citação pessoalmente ao réu, regra. Na sequência, ao seu representante legal. O representante legal pode ser um incapaz, se for um menor. Quem que representa um menor? Pai, mãe, né? As exceções. O representante se for uma empresa, uma pessoa jurídica, quem representa a pessoa jurídica? O diretor ou quem nos estatutos, no contrato social, figurar como pessoa responsável, o administrador. Falando nisso, se vocês que são funcionários públicos ou um dia for funcionário público querem ser cotistas ou acionistas de alguma empresa, vocês podem ser? Podem ser cotistas, acionistas. Vocês só não podem ser gerentes nem administradores de nenhuma empresa. Mas vocês podem ser cotistas ou acionistas. Vocês podem ter ações de uma empresa, Banco do Brasil, Petrobras, não tem problema. Vocês podem ter uma sociedade, uma limitada com alguém, tendo cotas de participação. Só que tem que ter um administrador. Esse administrador que vai ser citado. Mas vocês não podem gerenciar nem administrar. Então, o representante legal pode ser tanto pessoa física, um menor, ou de pessoa jurídica, né, o administrador da empresa. Depois, pode ter também o procurador com poderes. Qualquer pessoa pode ser um procurador. Qualquer pessoa é força de expressão, qualquer pessoa capaz, né? Que pode ser procurador, que tenha poderes para receber citação. Daí entra o cuidado que o oficial de justiça deve ter. Se alguém se apresenta como procurador de alguém, eu tenho muitos afazeres, eu posso deixar alguém responsável para receber citações em meu nome? Se eu quero dar procuração para alguém, eu posso? Para abrir conta, negociar? Posso, né? Até para casar, eu posso dar uma procuração para alguém casar no meu nome. Só para a lua de mel não é muito legal, né? Mas assim, pode-se dar procuração para alguém. Então, com poderes específicos. Então, ele tem que ter poderes lá para receber citação e intimação. Isso vocês têm que olhar. Então, tem que ter isso na procuração. Juntem a original. Junto com a citação, ele se apresenta como procurador, junta a procuração e junta nos autos. Porque não é o réu, vai ser o procurador. Um exemplo até, o pai é casado com a cunhada dele, no caso, já era casado com a mãe, o sogro dele, ele casar com a
meu pai com o procurador, ele casou, foi para poder viajar, para levar ela para o marido dela, no caso. Uhum. Ele foi só o procurador. Legal. Então a gente viu que ele casou com a cunhada dela também. Tá certo. Bom, depois, de uma outra maneira, pode ser também um advogado. O advogado também nós temos que cuidar. Tem advogados que têm procuração para receber citação e tem advogados que não têm poderes específicos para receber citação e intimação. Então, esse é o cuidado que nós, oficiais, também temos que cuidar. Então, o advogado ele deve ter poderes específicos. Bom, esse cuidado nós temos que ter. Observar o artigo 38 do CPC. O artigo 38 do CPC fala sobre isso, Código de Processo Civil. Eu já transcrevi esse artigo 38 aqui no esquema. Deem uma olhadinha na página 4. Página 4 do esquema, do resumo. Logo abaixo da segunda seta, artigo 38 do CPC, a procuração geral para o foro, conferida por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, vírgula, salvo exceção. Fica fora, exclui o quê? Salvo para receber citação inicial. Então, tem que cuidar. Essa procuração tem que ter poderes específicos para receber citação, baseado no artigo 38 do CPC. Essa questão já caiu num concurso. Nós vamos fazer questões daqui a pouco. Então, essas questões que caem nas provas, quando cai, pega um candidato preparado, às vezes, ou até um oficial de justiça com anos de experiência, ele não tem ciência desse artigo 38, que tem que ter poder específico, ele está fazendo uma citação nula. Então, tem que ter esse cuidado, certo? Bom, voltando na folha anterior, para preencher ali as exceções, nós temos também, no artigo 215, o parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º do artigo 215? Vamos lá. Estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa do mandatário, do administrador, feitor ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles. Eles quem? O mandatário, o gerente, o administrador praticados. Vamos imaginar hipoteticamente uma situação seguinte. Alguém está ausente, a ação teria que ser contra o réu, mas ele está ausente. Mas ele tem alguém numa empresa que o representa, que é o gerente ou administra essa empresa. E alguém vai nessa empresa para comprar com um cheque e o gerente não vende a prazo. É obrigado a vender a prazo com cheque? No mundo do comércio, as pessoas que têm comércio são obrigadas a vender quando alguém chega com um cheque para comprar? Não, com dinheiro sim, daí obriga a venda. Dinheiro vivo, em espécie, daí tem que vender. Agora, a prazo não, pode se cercar de garantias também. Caso ele não queira vender, essa pessoa se altera, xinga ele, ofende ele, ou o gerente começa um bate-boca e brigam. E essa pessoa, esse consumidor, entra com uma ação contra a empresa. Quem é que praticou esse ato? O gerente, o administrador. Se foi por um ato por ele praticado, é ele que vai ser citado. Ele pode ser citado, nesse caso, artigo 215, parágrafo 1º. Os doutrinadores colocam esse exemplo clássico. Depois, um outro exemplo, do artigo 215, parágrafo 2º. No parágrafo 2º, o que diz? O locador que se ausentar do Brasil, sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel, encarregado de receber os aluguéis. Então,
Quem é o locador? O proprietário do imóvel. O locatário, quem está alugando. Se eles não deixar alguém para receber citação, alguém com poder específico para receber citação, quem é que vai receber as citações? O encarregado de receber os aluguéis, né? É o que está escrito aqui. Então, vai ser também não direto ao réu, é um outro exemplo. Nós temos aqui. Depois, uma outra situação ainda é o curador especial. Daqui a pouco nós vamos estudar sobre o réu demente, que está no artigo 218. No artigo 218, se uma pessoa tem problemas mentais e o oficial de justiça verifica que ele não tem, aparenta não ter condições de receber a citação, ele não cita, não faz a citação. Daí ainda tem alguns passos que o oficial deve observar. Já vamos aproveitar e ver isso. Vamos lá para o artigo 218 do CPC. Se vocês quiserem acompanhar pelo esquema, na página 9, bem embaixo diz assim, não se cita o réu demente ou impossibilitado de receber a citação. E lá no artigo 218 está escrito o seguinte, também não se fará citação quando se verificar que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-la, a citação, né? Daí o que o oficial de justiça faz? O parágrafo primeiro e na sequência aqui tem uns passos que devem ser observados. Esses passos que o oficial deve observar, eu já coloquei no esquema na folha 10. Peguem no esquema na folha 10. Passos que devem ser observados quanto ao réu demente. Primeiro deles, o oficial verifica que o réu é demente. Primeira coisa que ele faz, chega na casa do sujeito, ele se apresenta como Pedro Alves Cabral, o Napoleão Bonaparte. Até pode ser que o nome dele seja esse, mas ao ler o conteúdo do mandado, ele começa a rir, começa a achar graça, não diz coisa com coisa, começa a verificar que ele tem algum problema mental. E a gente não é médico para constatar, a gente não vai examinar o citando. Vamos ver tua pressão, vamos ver se está com problema mesmo. Manda fazer um 4, olha aqui, acompanha meu dedo. A gente não é neurologista para constatar que ele tem um problema mental. Isso um médico tem condições de verificar e avaliar através de um laudo. Então, primeiro passo, o oficial verifica, ao chegar na casa da pessoa, que ela não bate bem das ideias, não está bem, não está legal. Aparentemente, ele não tem condições de receber a citação. Isso é uma verificação do oficial. Primeiro passo. Na sequência. Posso fazer uma pergunta? E se, no caso, for intimado por AR? Daí nós vamos ver. Logo, quando não pode ser citado, o réu demente não vai pelo correio, não é AR. Regra é AR. Daí nós temos aqui no nosso esquema também 14 exceções que é via oficial. Aí entra o oficial. O carteiro, ele pode até saber muito mais que o oficial, mas ele não faz concurso para ter esse conhecimento. Então, ele não precisa ter. Por isso que alguns atos serão exclusivos do oficial, só o oficial que faz, daí não é pelo correio. Então, nós vamos ver, são 14 exceções, nós vamos chegar lá. Entra nesse caso assim, a pessoa pode não ser demente, tá? Mas tu pode verificar que ela pode estar fazendo um tratamento, está depressiva, um uso de medicação, entra nesse caso, porque a pessoa, às vezes, dependendo da medicação, fica muito fora da casinha. Em que caso que entra? A pessoa pode estar chapada, um drogadito, pode estar fora da casinha, como tu disseste, né? Pois é. Não está bem, não está legal, ou está totalmente embriagado, ou tomou uma medicação que não tem condições de entender o que o oficial está... Ele pode não ser demente, ele pode estar sedado, o oficial não vai citar uma pessoa sedada, uma pessoa embriagada, uma pessoa drogada. Então, naquele momento, ele deixa de fazer.
Ele pode certificar e descrever isso, mas não é o caso, talvez, ainda de ser um réu demente. Para ser um réu demente, o oficial vai fazer o quê? Segundo passo, o oficial deverá fazer uma certidão detalhada, com pormenores, minuciosa, aquilo que ele constatou, aquilo que ele verificou no primeiro contato com o citando. Após, o juiz nomeará um médico para avaliar o réu, baseado na certidão do oficial. Se o juiz entender, verificar que aquilo que o oficial certificou é procedente, tem nexo, tem fundamento, o juiz poderá nomear um médico. Um médico deve apresentar um laudo. Em que prazo? 5 dias, está aqui no passo 4º. O juiz nomeará depois, baseado no laudo do médico, ele pode se basear ou não, o juiz geralmente se baseia, porque o juiz também não é médico, ele vai se basear no laudo do médico. Ele vai nomear um curador especial, que entra aqui, o curador especial. Esse curador especial, sendo citado, ele vai ser citado na pessoa do demente, do réu demente. Quem é que vai dizer que ele tem problemas mentais? É o médico, no laudo. Se o juiz entender que aquele laudo está correto, ele vai determinar que seja nomeado um curador para o citando. Daí o juiz que determinou, não foi, o oficial verificou. O que o oficial certificar, o juiz vai se basear nessa certidão do oficial para nomear um médico. Pode ser que o médico diga que ele não tenha problemas mentais. Daí ele vai ser citado na próxima vez. Mas o oficial, por precaução, não faz a citação. Naquele momento que ele entendeu lá que o réu está com problemas, sedado, drogado, embriagado, deprimido. Porque assim, tem casos que as pessoas se afastam do trabalho, ficam 1 ano, 2, conheço casos. Depressivos. Eu te pergunto que a pessoa fica... Não é caso de demência. Pois é. Demente é um problema mental. A depressão é uma doença, né, que deve ser tratada, pode ser tratada. Tem momentos, eu não sei, não sou médico, né, não sou especialista no assunto, mas eu acredito que pessoas, pelo que eu já ouvi falar, pessoas que têm problemas depressivos, têm momentos durante o dia que ele está bem. Ou até o bipolar, uma hora está bem, outra hora não está. Então, nesse caso, o oficial pode certificar isso e o juiz vai se basear na certidão do oficial. Tudo a gente certifica. Suscita dúvida para o juiz que vai esclarecer. O juiz é o que vai determinar. Na dúvida a gente não faz, a gente certifica e pede ao nosso chefe, que é o juiz, um esclarecimento. A gente pode, é o nosso dever, nós somos o longo-a-manos, a mão direita, a mão estendida do juiz. Ele confia na gente, nós somos a pessoa em quem ele mais deposita confiança. Nós e o escrivão. Então, o escrivão, que é o chefe do cartório, ele e o juiz, eles têm uma reciprocidade de respeito e de confiança. Assim, o oficial em relação ao juiz. Tudo que o juiz determina na teoria, nós, na prática, que vamos fazer. Então, ele depende, muitas vezes, da nossa confiança, da nossa certidão, do nosso... nós vamos lá na rua verificar o que aconteceu. E vamos passar para o juiz, através de uma certidão, esta informação, para ele decidir. Bom, mas vamos entender aqui que, hipoteticamente, o juiz determine que seja nomeado um curador porque o réu realmente é demente. Quem diz que o réu é demente? Um médico. Se o médico disser que ele não é demente, o juiz vai mandar o oficial voltar e citar. Daí o oficial vai citar no momento que ele está sóbrio, né? E todas as vezes que o oficial for a fazer essa diligência, ele vai certificar se ele verificar que o réu naquele momento aparentava não ter capacidade, não ter condições de receber a citação. Ele certifica isso. Daí nós temos aqui 2 setas. Primeira seta, será restrita para a causa. 90% das vezes, quando cai alguma questão sobre réu demente, eles perguntam isso. E isso já caiu em diversos concursos. Esse é o cuidado que vocês terão que ter nas provas. Esta nomeação do curador especial é restrita para essa causa. Se tem 10 execuções, 10 ações contra esse réu, para cada ação tem que ser nomeado um curador especial. Esse curador pode até ser o mesmo, mas para cada diligência que o oficial for fazer, tem que escrever detalhadamente, o juiz vai nomear um médico, que pode ser que em algum momento o réu esteja bem.
estava numa depressão profunda, se tratou, melhorou, né? Então, nessa próxima vez, o oficial vai fazer o mesmo procedimento, pois não? Mas cada vez que o oficial for fazer, no caso, é uma citação, né? São, digamos, 10 processos diferentes. Sim, aí vai ser processos diferentes. São processos diferentes. Para quem está em casa, a pergunta do colega, são 10 processos diferentes, sendo 10 ações diferentes, 10 ações diferenciadas, o oficial, para cada uma delas, deve fazer essa certidão e o juiz vai nomear um médico para cada uma das situações. É restrita a causa, como diz aqui. Geralmente eles colocam isso nas provas, ou colocam que pode ser para todos os processos. Está errado. Para todas as causas. Não, é restrita a causa. Diferentemente quando o réu já é interditado. Ação de interdição é algo diferente. O que é uma ação de interdição? Digamos que alguém tem realmente um problema mental. Os pais ou alguém que cuida dessa pessoa quer ganhar um benefício previdenciário. Então ele entra com uma ação em juízo para interditar essa pessoa. O juiz dando essa decisão, essa sentença, decretando lá que ele realmente não tem condições para gerir os atos da sua vida, a vida civil, o juiz vai nomear um curador provisório e depois definitivo. E essa pessoa que for o curador definitivo é que vai cuidar dos interesses dessa pessoa, que é demente. Então, se já tem um curador definitivo, judicialmente definida pelo juiz, é diferente, tá? Mas não é isso que geralmente eles perguntam nas provas. O oficial chegando na residência, verificando que o réu tem problemas mentais, não tem capacidade de receber a citação, ele descreve isso. Daí o juiz nomeia um médico para que faça um laudo num prazo de 5 dias. O juiz, entendendo que esse laudo está correto, nomeia um curador. Depois ele é citado na pessoa do curador especial. Então, na primeira seta será restrita para a causa, se vocês quiserem colocar. Vou botar aqui no lado direito do quadro. E a segunda seta, observa-se a ordem do Código Civil, a preferência estabelecida na lei civil. Que preferência é essa? Qual é essa ordem? Já está aqui no esquema logo abaixo. Ó. Artigo 1775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro, quando interdito. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta desses, do pai e da mãe, o descendente. Um filho que demonstre ser mais apto. Entre os descendentes, o mais próximo precede aos mais remotos. Então, o filho mais velho aos mais novos. E sempre capaz, evidentemente. Na falta de pessoas mencionadas nesse artigo, compete ao juiz escolher um curador. Então, o juiz vai nomear um curador. Mas observa-se a ordem lá no Código Civil. A ordem que está aqui no artigo 1775. Essa ordem não cai na prova, não pergunto. A não ser que, eventualmente, em alguma prova no direito civil venha cair isso. Mas, geralmente, eles não perguntam essa ordem. Mas, se cair, você já tem a ordem aí, certo? Essa é a ordem. E o sexto ponto, o réu será citado na pessoa do curador nomeado. Esse curador especial que o juiz nomeou. Já sabemos isso, então, agora. Voltando lá, então, ao nosso esquema, na página 3... Na página 3, bem embaixo, sim, tem qual é o objetivo do parágrafo 2º do artigo 215, aqui do parágrafo 2º. Aquele caso quando o locador se ausentar do Brasil. Até já coloquei aqui, ó. Caso o locador se ausente do Brasil, impossibilitando a sua citação, e não deixar procurador para representá-lo judicialmente, em demanda num processo acerca do imóvel, vamos imaginar o seguinte, que quem está alocando o imóvel quer entrar com uma revisional para reduzir, está muito caro o aluguel, quer entrar com uma revisional para baixar o valor do aluguel. Ou fazer um conserto, está caindo o telhado, precisa consertar, entra com uma ação e o dono do imóvel não se coça, não faz nada. Então ele precisa entrar com uma ação, precisa tomar uma atitude. Poderá ser citado na pessoa que administra o imóvel, então quem recebe os aluguéis. Certo? Bom,
Então, se o locador não quisesse deixar ninguém, ele é obrigado a deixar um procurador com poderes para receber citação no lugar dele? Não. Até porque, se ele já soubesse, o locatário quer entrar com uma ação contra mim, para que ele deixaria um procurador? Se ele quer se esquivar e não quer ser citado, ele não deixa um procurador. Daí o código tem uma solução. Se ele está ausente, se ausentar do Brasil, porque ele tem que ser citado, mas ele se ausenta do Brasil, não deixe um procurador. Se ele deixar, cientificar o locatário que deixou um procurador com poderes para receber citação, é esse que vai ser citado. Mas ele não quer ser citado. Ele vai deixar um procurador? Não. Não deixando um procurador, o código já arrumou uma solução. Quem é que pode ser citado? A pessoa que recebe os aluguéis, certo? Bom, agora ainda no artigo 215 aqui, no nosso resumo, eu botei um detalhe muito interessante. Tem uma teoria chamada teoria da aparência. O que é essa teoria da aparência? Vamos imaginar hipoteticamente que o oficial de justiça foi citar o representante legal de uma empresa. O oficial tem que tomar uns cuidados. Ao chegar na empresa, pessoa jurídica, ele tem que se cercar de estar citando a pessoa que tem poderes para receber a citação. Aquela pessoa que no estatuto, no contrato social, realmente tem poderes para receber a citação. É muito comum, quando vocês forem trabalhar, isso acontece comigo também, a gente chega numa empresa e a recepcionista ou o telefonista, a pessoa, não, pode deixar que eu assino. Será que ela tem poderes para assinar pela empresa? É uma ação indenizatória de 1 milhão contra a empresa. Daí a telefonista assina essa ação. E ela esquece, joga ali, não dá importância, tem 15 dias para contestar. E não contesta. E daí o prazo corre em branco, em albe, sem defesa. O que se presume? Artigo 285. Que o réu concordou. Daí, mais tarde, vai entrar uma ação de execução, cobrando esse 1 milhão, já que eles não contestaram. O juiz vai dar uma decisão e o processo vai correr. Ninguém alegou nulidade nenhuma até agora. O processo está correndo. Lá pelas tantas, uma penhora. Opa, o dono da empresa, como é que estão querendo penhorar uma coisa que eu nem sabia que estavam, eu não sabia de nada dessa ação. Nem tomei conhecimento disso. Não, o senhor foi citado. Daí o advogado, ele contrata o advogado, vai lá no processo verificar essa citação do oficial de justiça. Ah, mas essa foi a telefonista, que até já foi para a rua, nem está mais na empresa. E quando ela foi embora, ela levou os papéis tudo junto. Essa citação vai ser anulada por quem? Ou pelo juiz ou lá em sede de recurso no tribunal. Primeira coisa que eles vão olhar, a certidão do oficial de justiça. Eles vão olhar a certidão do oficial. Se está correta a certidão do oficial, não tem por que anular. Estando incorreta, anula tudo. Daí quem é que fez um ato falho? O oficial. E o oficial não pode pagar esse mico de ser incompetente, não ser diligente. Nós podemos até cometer erros, e cometemos, atos falhos. Mas a gente tem que fazer de tudo para não cometer nenhum ato falho. Né? Nesse caso, o que aconteceria com o oficial? Ele poderia ser responsabilizado civilmente. Todo esse tempo que levou, as custas que geraram em relação a uma ação que tramitou no tribunal para anular. Mas olha o que diz essa teoria da aparência. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já entendeu que não é nula a citação se praticada sem observância da forma e não cause prejuízo, não pode causar prejuízo. Um exemplo, se uma pessoa jurídica é citada na sua sede, na pessoa que se apresenta como representante legal e recebe a citação. Às vezes o oficial chega numa empresa e tem lá o gerente. Ele é o gerente da empresa, mas ele não tem poderes do contrato social para assinar pela empresa. Daí o oficial de justiça tem que perguntar isso. Ele tem que tomar essa precaução. Por isso que eu já fiz uma pergunta aqui na sequência. Qual o cuidado que o oficial de justiça deve ter ao citar uma pessoa jurídica? E logo abaixo outra pergunta, que envolve aqui o advogado.
Qual o cuidado que o oficial de justiça diligente deve ter ao citar um procurador? Tanto faz, o procurador ou o advogado. Qual é o cuidado? No primeiro caso da pessoa jurídica. Oi? Exatamente, observar se ela realmente tem poderes para receber a citação. Pode acontecer que esse processo seja considerado válido, não nulo. Aqui tem até a decisão, ó, do STJ tem o recurso especial, 93.360, aqui, está aprovado, está aqui, existe isso. Daí a recepcionista lá falou que era, mas nem sabia do que se tratava. Aí ela vai ser responsabilizada. Não, vai ser responsabilizado o oficial, provavelmente. Ela não tem... Ela pode lá ter alguma reprimenda na empresa ou não. Mas daí certifica, né? Sim, mas digamos assim, uma pessoa se apresenta com poder, um gerente, dizem, não, eu assino pela empresa, eu assino tudo pela empresa. Bom, o que o oficial diligente pode perguntar? O senhor tem uma cópia do contrato social para eu verificar se o senhor realmente tem poderes? Não tenho. Quem é que tem que dizer quem é o representante legal da empresa? O autor. O autor, quando entra com a ação, ele tem que fornecer os subsídios dos dados, ele tem que dizer quem são as pessoas. Se o oficial de justiça não sabe, o juiz também não sabe, no caso de dúvida, para evitar uma nulidade futura, o oficial pode até certificar que ao chegar na empresa, a telefonista se apresentou como pessoa apta para receber citação. Ao ser questionada se ela tinha realmente poderes e que apresentasse o contrato social, não apresentou. Certifica isso. Ou não soube, ficou na dúvida se realmente tinha ou não, ao ser questionada. Daí o oficial certifica. O oficial informa para o juiz. Porque se ele cita, de duas uma, ou essa citação vai ser válida, ou a parte ré vem ao processo e contesta, está resolvido, contestou, tomou ciência. Agora, se ela não contesta e o prazo corre e ela não se defende, pode causar um prejuízo para a parte ré. E daí ela vai alegar isso em sede de recurso depois, que teve um prejuízo e que essa citação foi nula. Daí o juiz vai ter que anular ou o tribunal vai anular. Daí anula tudo, desde a citação inicial. Para evitar tudo isso, é muito importante, porque eles vão olhar de cara a certidão do oficial. Se o oficial tomou as precauções. Então é muito importante o oficial tomar essa atitude de verificar se realmente a pessoa tem poderes. Tendo poderes, beleza, cita. Não tendo poderes, tem dúvida quanto à pessoa que tem poderes para receber, apesar de ter essa teoria da aparência, mas isso vai subir para Brasília, a STJ é em Brasília, então o juiz aqui vai decidir, digamos que ele não considera nulo, o TJ também não, vai para o STJ, lá ele pode ou não considerar nulo. Olha a economia processual que existe se lá no início já é feito tudo certo. Ou olha o prejuízo que pode dar, o tempão que pode levar um processo, depois de 2 anos, anular tudo. As despesas, o prejuízo de tudo isso. Então, para evitar, o oficial certifica isso. E o juiz vai intimar o autor para que o autor diga quem é o representante legal. É só ir na junta comercial. Pega um contrato público, vai lá na junta comercial e informa quem é o representante legal. Opa, é o José dos Anzóis, que não era o gerente. Uma próxima vai lá e cita o José dos Anzóis. Esse sim é o representante legal. Cita um procurador que não tem poderes específicos para receber a citação. É nulo. O artigo 38 é claro, tem que ter. Se não tem, é nulo, não pode. Está aqui, claro, já vimos isso. Qual é a precaução, então, que o oficial deve ter? Verificar se na procuração consta os poderes específicos, não só do foro em geral, específico para receber citações e intimações judiciais. Tendo isso, junto uma cópia, beleza. Agora, não tem na procuração poderes para receber citação. Às vezes eles colocam notificações. Citação, tecnicamente, é uma coisa, intimação é outra coisa, e notificação, que nós vamos ver mais tarde, é outra coisa. Então, esses cuidados. Sim, olha só. Vamos voltar ali à página 2.
que está escrito ali? O que eu botei ali como no resumo? Se o réu comparecer nos autos mesmo sem ter sido regularmente citado, apenas para arguir a nulidade da citação, entre parênteses, pode ser arguído a qualquer tempo, porque ele pode tomar conhecimento que teve uma citação, 1 mês, 2 meses depois. O prazo já correu, já passou. Ele não perdeu o prazo. Logo, ele teve prejuízo, né? Perdeu o prazo. Ele não pode mais contestar, porque já perdeu o prazo. Nesse caso, o que acontece? Daí vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, ó. Dê uma olhadinha, por favor. Dê uma olhadinha na página 12.